Olá, vamos falar agora sobre mercado de capitais. E quando falamos mercado de capitais, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é ações e bolsa de valores. E nós vamos entender que mercado de capitais é muito mais do que isso, mas muito mais. O mercado de capitais é uma infinidade de possibilidades, tanto para investimentos quanto para captações de recursos. Por isso a ideia de associar mercado de capitais à figura de um iceberg, onde eu estou vendo só uma pontinha, mas a parte mais importante é aquela parte que não está muito clara. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre mercado de capitais. Como que surgiu? Se não está claro para mim como que surgiu o mercado de capitais, eu não vou entender o seu sentido. E sem entender o sentido, não vai ficar muito claro como que eu posso acessá-lo para captar recursos para a empresa. A ideia de mercado de capitais surge da seguinte discussão. A empresa, quando vai buscar recursos, ela pode buscar de várias fontes. Podemos agrupar de forma didática em dois grupos de fontes para buscar recursos para a empresa. As fontes que nós chamamos de internas e as fontes que nós chamamos de externas. Quando eu falo de fonte interna de recursos para a empresa, eu estou falando em lucro retido, a empresa gera lucro e no final do ano, ao invés de distribuir, eu retenho para poder fazer algum projeto. Giro de crédito maior do que giro de débito. Eu vendo uma mercadoria e recebo à vista e tenho que pagar meu fornecedor com 180 dias. Com isso, o dinheiro ficou permanente, ficou parado na empresa durante 180 dias para poder utilizar. Planejamento fiscal e tributário, não é sonegar impostos, mas eu posso planejá-lo de forma que eu retenha os recursos. Eu posso fazer desmobilização, vender máquinas, equipamentos, terrenos. Isso são exemplos de fontes internas que a empresa tem para captar recursos. Quando nós falamos de fontes externas, quer dizer, vou buscar dinheiro fora da empresa, didaticamente eu posso separar em recursos de terceiros e recursos próprios. De terceiros é aquele dinheiro que eu tenho que devolver, próprios é aquele dinheiro que eu tenho que remunerar. Quando eu falo recursos de terceiros, eu estou falando de debêntures, estou falando de empréstimo bancário, estou falando de crédito subsidiado do BNDES, até mesmo fornecedores me dando crédito. Tá? Quando eu falo de recursos próprios, eu estou falando ou o empreendedor proprietário aporta mais recursos, ou ele vai buscar sócios para aportar recursos. Pois bem, então recapitulando, fontes internas, fontes externas. Quando eu vou buscar dinheiro fora da empresa, tem capital próprio e capital de terceiros. Muito bem. De onde surge o mercado de capitais? O mercado de capitais vai surgir de uma discussão muito interessante. É muito comum os empreendedores, os gestores, os administradores, gerentes financeiros discutirem o que é melhor para a empresa, usar capital próprio ou usar capital de terceiros. Isso gera muita polêmica, muita discussão. Não existe uma regra, não existe uma fórmula dizendo, olha, melhor próprio ou melhor de terceiros. Isso vai mudar em função do momento que a empresa vive. Vai ter momentos em que a empresa vai ter maior facilidade e vai ser mais interessante ou vantajoso usar capital próprio. Vai haver momentos em onde eu vou utilizar capital de terceiros. E o mercado de capitais, onde que entra nessa história? O mercado de capitais foi criado especificamente para gerar para as empresas, gerar para os executivos a possibilidade de usar capital próprio de terceiro, externo. Ou seja, quando eu vou buscar dinheiro para a empresa, eu só posso discutir capital próprio e capital de terceiro se eu tiver opção de captar dinheiro nessas duas fontes. Se essas duas opções não estiverem disponíveis, não adianta eu tentar captar. E eu só tenho a opção de captar recursos através de capital próprio externo com mercado de capitais. Então, o mercado de capitais foi criado exclusivamente para fornecer mais uma opção de escolha na hora de captar recursos para a empresa. Tá? Isso é fundamental, isso é muito importante. É tão importante que eu posso afirmar para vocês com muita tranquilidade. Uma economia pode ser capitalista, pode ser socialista, pode ser comunista, não interessa o sistema. Se ela não tem um mercado de capitais desenvolvido, ela não é uma economia desenvolvida, porque o que vai acontecer é que essa empresa não vai conseguir captar os seus recursos porque a economia não fornece opções para ela. Então, está claro que o mercado de capitais é fundamental para a economia ser desenvolvida. Tá? E
Conceituando, o que é então o mercado de capitais? É um sistema de distribuição que tem o propósito de viabilizar a capitalização das empresas e dar liquidez aos títulos que elas emitiram. Esse mercado aproxima os agentes de mercado, alinha interesses e cria vantagens múltiplas tanto para o poupador ou investidor, quanto para o empreendedor que está buscando os seus recursos. Voltando um pouco, tentando entender a história, não é uma coisa nova. Relembrando de onde surgiu o mercado de capitais surge nos movimentos de descobrimento na Idade Média e logo depois na conquista e na exploração de novos continentes, onde aquelas caravanas ou aqueles movimentos de caravelas iam buscar recursos através de entrada de sócios que participavam do risco e do sucesso do projeto ou daquela nova descoberta que estava sendo trabalhada. Mas o que negociamos atualmente, o que se pode negociar no mercado de capitais? No mercado de capitais podemos negociar tanto títulos de renda fixa quanto renda variável. Títulos de renda fixa, uma empresa pode emitir debêntures, títulos de renda variável pode lançar ações. No mercado de capitais é onde nós trabalhamos a questão dos fundos de investimento, sejam fundos de renda fixa, ação, multimercado, sejam os fundos estruturados, sejam fundos imobiliários, de participação, direito creditórios, ou também trabalhamos contratos. Agora, deixando claro que o mercado de capitais ele tem uma infinita possibilidade de negociação de veículos ou instrumentos. Qualquer operação, qualquer estruturação que eu venha a desenvolver, ela vai ser executada no mercado de capitais.